Imagine um segredo. Um segredo tão vasto que reescreveria a geografia, mudaria o destino de impérios e custaria a vida de quem o descobriu. Em 1513, o mundo conhecido terminava em uma parede de selva densa e intransponível. A Espanha, obcecada por encontrar uma passagem para as riquezas do Oriente, estava estagnada. Então, um homem, um fugitivo endividado, fez o impensável. Ele atravessou o Inferno Verde do Panamá. E o que ele encontrou não foi uma passagem, mas um oceano inteiro. Um mar desconhecido, vasto e inexplorado. O nome dele era Vasco Núñez de Balboa. Seu segredo? Não era a descoberta em si, mas o que ele fez com ela. Ele escreveu uma carta. Uma carta que, ao chegar nas mãos do rei, desencadeou a maior corrida por ouro da história. Selou o destino do Império Inca e, ironicamente, a sua própria morte. Esta é a história de um pedaço de papel que valia mais que um continente. Estamos no início do século XVI. A febre do ouro domina a coroa espanhola. Cristóvão Colombo havia chegado, mas o que ele encontrou não eram as especiarias da Ásia, e sim um obstáculo, o continente americano. A América era vista como um estorvo. Todos os esforços se concentravam em encontrar o passo, a passagem marítima que levaria às verdadeiras riquezas do Oriente. Neste cenário de frustração e ambição desenfreada, surge Balboa. Ele não era um nobre, mas um aventureiro. Chegou à colônia de Darién, no atual Panamá, escondido em um barril para fugir de credores. Lá, ele tomou o poder, mas o poder era frágil. Ele precisava de algo grandioso para garantir o perdão do rei e a permanência no cargo. Os nativos locais falavam de um mar do outro lado das montanhas. E mais importante, de um reino ao sul, onde o ouro era tão comum que os homens comiam em pratos dele. Balboa tinha um plano. Ele não procuraria o passo pelo mar. Ele o encontraria por terra. Se você estivesse no lugar de Balboa, com a ameaça de traição e a selva à frente, você arriscaria tudo por uma lenda contada por nativos? Em setembro de 1513, Balboa partiu com cerca de 190 espanhóis e centenas de guias nativos. A jornada foi um pesadelo: pântanos, doenças, insetos e tribos hostis. A cada passo, a selva tentava engoli-los. No dia 25 de setembro, Balboa, seguindo a orientação de um guia, ordenou que a expedição parasse. Ele subiu sozinho o último pico. E então, ele viu. Não era o Atlântico, era um oceano imenso, calmo e azul. Ele o chamou de Mar do Sul. 4 dias depois, ele chegou à costa. Com a espada em punho e a bandeira de Castela, Balboa entrou nas águas e tomou posse do oceano e de todas as terras banhadas por ele, em nome da coroa espanhola. A descoberta era monumental, mas a prova de seu valor estava na carta. Balboa escreveu ao rei, Fernando II. Ele descreveu o novo mar e, crucialmente, confirmou os rumores de um império rico ao sul. Ele pedia mais homens e suprimentos para explorar essa nova costa. A carta era a chave. Ela não apenas anunciava um novo oceano, mas apontava o caminho para o Peru. Agradeço por continuar conosco. O melhor deste mistério ainda está por vir. A carta de Balboa chegou à Espanha e causou um terremoto. O rei finalmente viu a rota para as riquezas que tanto buscava. A resposta foi imediata. Uma nova, gigantesca expedição foi organizada. Mas a glória de Balboa foi curta. Enquanto sua carta viajava, um novo governador, Pedro Arias de Davila, ou Pedrarias, havia sido nomeado para Darién. Pedrarias era um homem cruel e invejoso. Ele viu a carta de Balboa não como um triunfo, mas como uma ameaça. Balboa, o descobridor do Pacífico, foi acusado de traição e insubordinação. Em 1519, Pedrarias ordenou sua prisão, e em um tribunal sumário, Balboa foi decapitado. A ironia é brutal. A carta que deveria ter garantido sua fortuna e fama acabou acelerando sua morte. A descoberta do Pacífico é frequentemente creditada a Fernão de Magalhães, que o cruzou em 1520.
Magalhães deu o nome de Pacífico ao oceano. Balboa, o primeiro europeu a vê-lo e reivindicá-lo, foi apagado da história popular. Sua carta, no entanto, não foi esquecida pela coroa. Ela se tornou um mapa de tesouro para Francisco Pizarro, que usou as informações de Balboa para planejar a conquista do Império Inca. A carta de Balboa foi a esparca que acendeu a conquista do Peru, mas a história preferiu lembrar o nome de quem a cruzou, e não de quem a revelou. A Carta de Balboa é um documento que resume a ambição, a glória e a tragédia da Era dos Descobrimentos. Ela foi o catalisador que transformou o impasse geográfico em uma corrida imperial. Sem essa carta, a conquista do Peru teria sido adiada, ou talvez nunca tenha acontecido da mesma forma. O eixo do poder global teria sido diferente. Ela nos lembra que a história é feita não apenas por grandes batalhas e heróis famosos, mas por documentos, por palavras escritas em momentos de desespero e triunfo. Um pedaço de papel, escrito na selva, sob a ameaça da morte, mudou o destino do mundo e quase foi esquecido. Qual outro documento ou carta pouco conhecido você acha que teve um impacto gigantesco na história? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história de ambição, traição e descoberta, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder o próximo segredo da história. Até lá, continue explorando o que está além dos livros.